Oi meninos! Já há tanto tempo que já não gravava, não é? Devem ter saudades de me ouvir, né? Os que são meus amigos, claro, né? E os que gostam de me ouvir, né? De ouvir aquilo que eu partilho, porque normalmente aquilo que eu partilho é aquilo que eu vivo dia a dia. As minhas dificuldades, depois são os meus desafios, depois são as minhas vitórias. Então já há bastante tempo que eu não gravava, não é? E o porquê que eu vou explicar porquê que eu não gravava. Primeiro porque andava super atolada de tanto trabalho, de tantos projetos. É por isso que nunca mais tive a oportunidade de gravar. Mas hoje venho dizer que quero voltar a ter um tempinho e quero voltar a partilhar o tempo de exercício, partilhar a palavra, partilhar as coisas que têm acontecido, que têm me feito crescer dia após dia. Se não posso deixar de partilhar com vocês, não é? A gente tem que saber partilhar as coisas boas e as coisas más também, não é? E quando a gente está com desafios, como é que a gente faz para superar esses desafios? Então, esses anos todos, não é? Os últimos 4 anos, né? Eu andava a trabalhar na farmácia. Fazia limpeza na farmácia de manhã, entrava às 8h30 e depois ia ao restaurante ao meio-dia, às 11h30 e chegava lá ao meio-dia. Pronto, tinha que entrar às 11 horas, mas eu chegava sempre meio-dia, sempre em cima da hora, mas também não saía depois 1 hora mais tarde que o horário normal, claro. Então, isso para dizer o quê? Que esse tempo que eu estive na farmácia foi um tempo em que eu sempre pensei, quando estou na farmácia, estou lá e vou fazendo as minhas limpezas, ao mesmo tempo tenho os meus fones e eu ia ouvindo motivações, ia ouvindo a palavra de Deus, ia ouvindo muita coisa. E durante esses 4 anos, e sempre quando chegava a hora de ir à farmácia estava ansiosa porque é o tempo em que eu separava para ouvir coisas que eu não conseguia ouvir quando estivesse em casa ou estivesse em outros lugares, não é? Então, esses 4 anos foi um tempo muito bom para mim, né? De tal forma que eu pronto, e depois tinha outros afazeres, né? O restaurante, os meus salgados, outros meus projetos, minha vida pessoal, montes de coisas para fazer. E no entanto, desses últimos anos não consegui, esses 4 meses para cá, nunca mais consegui fazer os meus vídeos porque não tinha mais tempo nenhum, né? Primeiro porque apareceram outros projetos que ia ser muito interessante, comecei a me envolver com elas. Então, estava a ser muito, muito difícil de eu fazer algum vídeo. Então, o que acontece? Acontece que na semana passada, pronto, os meus patrões decidiram que, em vez de ser eu a trabalhar lá, queriam contratar uma firma de limpezas em que vem fazer horas ali e pronto, preferiam que fosse assim, que nas outras 2 farmácias também é assim, então que eu preferia que fosse assim, entretanto que não era nada contra mim, eles gostavam muito de mim, mas que nesse momento o melhor para a farmácia era terem uma firma. Oh, malta, eu fiquei tipo, ok, tal. Logo assim, de primeira fiquei a pensar, e agora? E tal. O que eu fiquei logo a pensar foi, e agora? Como é que eu vou conseguir ter tempo de fazer ouvir os meus louvores, ouvir os meus louvores até nem por aí, ouvir a minha pregação, motivações, né? Que eu ouvia nesse tempo, não é? E motivações de crescimento, né? Então eu fiquei depois a pensar que, nós não podemos nos apegar nessas coisas. Não podemos mesmo nos apegar nessas coisas. Eu pensei, bem, Cláudia, se tu já não vais acordar, não vai ser preciso acordar às 8 horas para ir à farmácia, tens de fazer alguma coisa para fazer render o seu tempo. O que eu fiz? Eu vim aqui gravar esse vídeo hoje, que é sábado, né? Sábado, dia 7. 7, ou 8. Dia 8, não é? Do 10. Vim gravar hoje porque isso começou na segunda-feira. Então foi um desafio para mim, um novo desafio. Eu pensei, e se tu ficares na cama, não vais produzir nada?
Então o tempo vai passar e vais acordar perto da hora de ir entrar no restaurante. Então vais ter essas 3 horas que tu fazes na farmácia vão estar perdidas. Além de não poder receber, ainda vão se perder, porque primeiro não vou receber, depois vou estar a dormir. Eu disse, não, tem que arranjar uma forma desse tempo compensar. O que eu fiz? Eu comecei a acordar a mesma hora que eu ia para a farmácia. Eu vou treinar. Vou treinar, sim, 8h30, 8h30, 8h45. Primeiro levanta à mesma hora. O que eu faço primeiro? Tiro o tempo de estar na presença de Deus, aquele tempo de meditar, que é muito importante para mim, não vivo sem ela, e que também não estava a ter mais tempo para fazer isso, porque acordava já sempre em cima da hora, nunca tinha tempo para isso. Então agora, tiro esse tempo, que é um tempo maravilhoso, não é? E depois, vou lá para baixo, vou treinar. Treino e subo 45 minutos depois. Então fiz isso desde segunda-feira, que eu já não podia trabalhar mais. Comecei a fazer esse desafio. Acordar à mesma hora e ir treinar. A resiliência vem no momento que a situação acontece, aí nós temos a resiliência. Então eu ali arranjei, houve essa resiliência. Eu pensei, bem, vou começar a treinar e depois vou começar a fazer fazer os meus programas da semana, não é? Opa, está a ser brutal. Eu estou a vir partilhar isso com vocês hoje, depois de uma semana, porque comecei isso na segunda-feira, hoje é sábado, eu consegui. E não só como consegui, meninos, mas também como me fez realmente refletir, que às vezes a gente se apega em coisa. Quem que se apega a tanto trabalho, gente? Eu estava a me apegar com tanto trabalho. Por quê? Porque a farmácia me fazia eu ter tempo de pensar, refletir e tudo mais. Mas é claro, com certeza que aqui há pessoas como eu, que quando está na cama, não produz nada. Há quem produz quando está na cama, está a trabalhar no telemóvel, está a trabalhar no computador. Mas o meu caso e o caso de algumas outras pessoas aqui, de certeza que quando está na cama não tem produção nenhuma. Então como eu sei que não tem produção quando estou na cama, eu prefiro acordar mais cedo e poder preparar as coisas e fazer as coisas mais cedo, porque eu trabalho com as mãos, prefiro trabalhar com as mãos, prefiro trabalhar com os pés. Então isso me fez ver que realmente nós conseguimos ser muito produtível, mesmo não estar só a trabalhar para os outros. E hoje, sábado, foi o primeiro dia, eu já há muito tempo que não conseguia ter um tempinho em que eu pudesse dizer que é 1 hora de tempo, 2 horas para fazer aquilo que eu quisesse. Como, por exemplo, não é, fazer uma limpeza facial, e já não sabia o que é sentar no sofá e pronto, e fazer e ler um livro ou fazer um devocional sentado sem contar os minutos. Então esta semana foi uma semana tão produtiva para mim que vocês não têm noção. Primeiro, como já treinava de manhã, quando eu voltava à tarde já não precisava ter que treinar de novo. Então aquele tempo ali comecei a fazer alinhamento de certas coisas que tinham que serem alinhadas. Comecei a fazer alinhamento. Sexta-feira, pessoalmente, foi um dia que foi super, super produtível. Porque depois eu peguei na minha agenda, sentei e disse assim, agora você vai fazer alinhamento para semana que vem. Eu consegui fazer alinhamento. Eu fiquei tão contente comigo, fiquei tão orgulhosa, porque eu consegui fazer alinhamento para a próxima semana, olhando na agenda, marcar os novos, o horário do trabalho dos novos projetos que eu vou, nesse momento não posso contar, vou contar depois, né? Mas está a dar tudo certo, estou a adorar nesse projeto novo em que eu estou mesmo a adorar. Não tenhas medo. Quando há uma perca, não é só perca, mas se há uma perda, assim se diz, não é só perda, mas de certeza que vai vir coisas para substituir aquilo e que ainda serão melhor. Eu hoje consegui ter um tempinho meu, ainda assim consegui trabalhar. Sim, mas trabalhei de uma forma bem mais leve. Tirei 2 horas para fazer os meus salgados.
tirei o meu tempo para fazer o meu devocional, que isso não pode faltar. Tirei depois o meu tempo, gente, para fazer, como eu estava a dizer, fazer hidratação da pele, fazer hidratação do meu cabelo. E depois, ainda por cima, com o auxiliador que eu tenho nesta casa, a nossa amiga aqui, que é mais um membro da família, que realmente sem ele as coisas poderiam ser mais difíceis, mas com ele há toda a diferença. Pronto, isso é uma parte que é muito, muito importante para mim nesta fase realmente. Mas é isso, malta. A resiliência sempre aparece na hora da aflição. Por isso, nunca tenhas medo. Não tenha medo. Vai dar tudo certo. E se perdeste algum trabalho, não é porque quando termina aquele trabalho tudo foi água abaixo. Não. Aquele tempo em que eu estive na farmácia foi um tempo em que eu tive agora a refletir, foi um tempo em que realmente foi necessário para mim e foi muito bom. E se eu não tivesse tido esses 4 anos presa ali naquela farmácia, presa, né, como quem diz, eu não teria tido essa... Não teria essa energia que eu tenho hoje, nem havia de se calhar conseguir ter a motivação que eu tenho hoje, né? Nem conseguiria ter essa questão de resiliência na hora certa e tudo mais. Por isso, há alguns trabalhos na nossa vida, alguns projetos na nossa vida que são necessários para que quando a gente entra em outras, a gente esteja bem nice. Eu agora me sinto bem preparada para esse projeto que estou nela agora a me desafiar. Portanto, gente, não desistam, nem quando a gente está a trabalhar muito é porque está mal. Às vezes é necessário, assim, tipo que eu, né, às vezes precisamos trabalhar esses anos todos na farmácia para conseguir ter esse tempo de reflexão, de ouvir motivações e tudo mais, e ver que realmente, porque não há quem se acostuma com o trabalho assim pesado, né? Não é porque o trabalho de limpeza é pesado, mas ninguém se acostuma a estar sempre ocupada, né? Já não estava mais acostumada a não estar ocupada, estava sempre ocupada e hoje eu senti muita diferença mesmo, dizer, uau, voltei a ter tempo para mim, para ter meu almocinho com a ajuda dessa nossa amiga que fiz o almoço brutal, rápido e agora posso estar a degustar dele, olha, que maravilha. E agora vou ter outro tempo e tal, olha, muito bom. Então pronto, eu vou voltar e eu já voltei, eu vou voltar a fazer as minhas gravações para a gente treinar junto. Então até breve, beijinho grande, desculpem por ter desaparecido.